Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E na oportunidade de hoje quero falar com você um assunto muito importante. Um assunto ao qual é de suma importância. Você alguma vez na sua vida já se perguntou ou já fez essas palavras fluírem de seus lábios, dizendo assim: eu sou o único ser humano que sofre na face da terra. Nossa! Algum momento você já se perguntou isso? Algum momento você já relatou sobre essa situação? Em algum momento, em algum ponto da sua existência aqui na Terra, você se deparou diante dessa situação? Já fez isso? Eu já. Eu muitas das vezes falei isso. Eu olhava para cima, via as nuvens e tentava imaginar a existência de um poder superior, uma força maior do que eu, acima das nuvens. E quando me deparava diante dos livros de ciências na época, eram os livros que demonstravam os astros, as estrelas, né? A lua, o sol, aquelas imagens, e eu ficava pensando, não existe Deus. Não existe uma força maior que seja alguém que tenha um sentimento especial por cada ser vivo. E esse pensamento foi me direcionando a uma revolta da própria existência. Comecei a me isolar dentro do meu próprio mundo, mas um mundo que eu mesmo criei para mim. Um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de autopiedade de mim mesmo, de coitadinho, de indigno, de sofredor, de passar por isso. Ah, por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que eu não consigo? Porque nada muda. Porque nada faz a diferença na minha existência. Esse mundo foi me direcionando à incapacidade de observar a existência da minha pessoa. Como se eu estivesse vegetando dentro de um corpo humano, se alimentando de alimentos nos quais não faziam a diferença aqui dentro. Aqui sim, mas aqui não. E os dias iam passando e eu continuava dentro desse aspecto, me enganando, me autodestruindo e perdendo a capacidade de observar o amor inteligente. Um amor inteligente. Um amor que proporciona a oportunidade de observar as coisas à minha volta. Mas tudo isso não passava de situações nas quais me fazia imaginar que não existia uma força maior, que não existia um Deus Pai, não existia um Deus Filho e muito menos ainda um Deus Espírito. O que existia era simplesmente meramente as palavras de muitas pessoas as quais falavam da existência de um ser nas quais não conseguiam mostrar para mim a essência da existência desse ser. E aí eu comecei, por que eu nasci? Por que aquela enfermeira, aquela infeliz, naquele dia
que eu era apenas uma criança, ela aplicou a injeção daquela forma em mim. E por que eu não morri no lugar do meu irmão, que veio antes de mim e eu não tive a oportunidade de tocar nas suas mãos, de abraçá-lo, de beijá-lo, de dizer eu te amo, cara, você é um espelho pra mim. Poxa, cara, eu te adoro, velho. Você é minha parte. A parte na qual somos família. E eu não tive essa oportunidade e eu começava a me punir por isso. Começava a fazer o julgamento em mim mesmo. E cada vez mais entrando mais profundo nesse mundo ao qual eu criei, um mundo destrutivo para mim. E aos poucos tudo isso estava me detonando, machucando cada vez mais. Era tão forte as dores que a vontade de não ter existido aumentava ainda mais. E os pensamentos de suicídio, eles começaram a surgir e de uma forma como se fosse a única solução para mim. Como se cometer o suicídio era a única opção que eu tinha na minha vida. Estava doendo, porque estar na escola, em pré-adolescência, não poder jogar um futebol, e quando tinha a oportunidade de jogar, porque era educação física, obrigatoriamente eu tinha que ser selecionado para participar, mas eu era o último dos últimos a ser selecionado, porque eu era ruim. Ainda sou, mas... E ainda quando corria, as pessoas zombavam da minha deficiência física. Só que aquelas pessoas pensavam que eu só tinha apenas uma deficiência física. Não era só uma deficiência física. Eu estava com uma deficiência, com déficit, dentro de mim, uma destruição. Um ser humano que muitas das vezes sorria sem motivo nenhum para sorrir. Brincava sem motivo para brincar. Assim eu me sentia. As coisas iam passando, ia me machucando. E eu me lembrando de que quando eu tinha 8 a 9 anos, sofrendo o abuso sexual. E isso cada vez mais destruindo, cada vez mais forte aqui dentro. Já não era mais físico, era psicológico. E olhar para todas as pessoas à minha volta e não ter ninguém para compartilhar. E não ter ninguém para desabafar. Dizer o que estava doendo, o que estava machucando. Chegando em casa, o medo de compartilhar com os meus pais. O medo de compartilhar com quem estava ali, com os meus pais. Não sabendo como falar. Isso estava machucando. Isso estava destruindo por dentro. E aí eu comecei a fortalecer o sentimento da minha existência, de não querer existir. De querer que tudo acabasse. E aí veio as tentativas de suicídio. Tentei uma vez, não deu certo. Tomei uma seriedade de venenos. E eu era apenas um adolescente de 12 anos. E não deu certo. E não deu certo. Uma outra vez, peguei a faca, coloquei aqui e falei que eu iria acabar com a minha vida. Também não deu certo. Fiquei com medo. Fui um covarde, me senti um covarde. Por não ter capacidade nem de acabar com tudo que estava machucando. E as tentativas foram fluindo. E um belo dia, eu cansado, sentado,
peguei uma Bíblia. Não era essa, mas era desse tamanho, que distribuíam na escola antigamente. Hoje eu já nem sei. Mas distribuíam e eu andava com uma dessa, botava no bolso, como se fosse uma carteira de colocar documento naquela época. Eu não tinha dinheiro para comprar uma carteira, mas eu andava com uma, sempre. Como se fosse. Comecei a ler Salmos, comecei a ler Novo Testamento, comecei a ler. E isso foi me fortalecendo. E eu achando que não. Isso foi me motivando a apreciar mais a vida, mas eu achava que não. Eu achava que não. Isso foi me proporcionando oportunidades de enxergar a vida como ela é. Mas eu achava que não. E aos poucos, eu fui começando a acreditar cada vez mais na existência de uma força maior do que eu. Mas eu ainda continuava achando que eu era o único que sofria. Estou falando de mim. Não estou falando de você, nem de ninguém. Estou falando de mim. Mas eu vou trazer algumas experiências que eu estou trazendo, pessoal, e outras de outras pessoas que viveram, cujo está na Bíblia. Se compartilha com a tua história, se é semelhante à tua história, lembre-se, você é você e eu sou eu. Nunca esqueça isso. E aí eu comecei a dizer para Deus, por que Deus? Porque eu sou o único ser humano na face da terra que sofre. Porque eu sou a única pessoa que passa por necessidades. Não estou falando de necessidade financeira, porque nós tínhamos também. Mas não era essa a parte que mais me impactava. Não. O que mais me impactava era o que eu já tinha sofrido e que estava aqui corroendo. E isso foi me dando ensinamentos. E aí, belo dia, lendo a passagem bíblica, encontrei, não descobri, encontrei, porque não estava perdido, mas estava lá, e então eu não sabia, não tinha um conhecimento, então eu encontrei, escrito, um germe que nunca morre. E eu fiquei me perguntando, como é que lá no inferno vai ter um germe que nunca morre? Será que é um verme? Não. É o quê? E aí mais à frente fui entendendo algumas partes, trazendo que tudo aquilo que aprontamos, tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que sofremos, tudo aquilo que fazemos, será lembrado, será remoído. E você lembrar daquilo que dói, daquilo que machuca, é muito, muito destrutivo. E passando por todas essas situações, eu ainda continuava na minha crença de que eu era o único ser humano que sofria. Então eu peguei uma Bíblia maior, com todos os escritos, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, e comecei a ler o livro de Gênesis. E lá fui me deparar diante da história de um jovem que tinha tudo para se revoltar na vida, um jovem que tinha tudo para ser destrutivo, um jovem que tinha tudo para utilizar como escape para poder amaldiçoar a existência de um poder maior do que ele. Exatamente, José. Filho de quem? De Jacó. Exatamente esse jovem, cujo a Bíblia traz, e muitas pessoas relatam sobre o governador que ele se tornou. E alguns ainda tratam a história da dor deste jovem. E eu me deparando diante da leitura e tentando entender, um jovem muito amado por seu pai, recebeste de seu pai uma túnica, mostrando naquela época que ele era o mais amado. Mas aí eu não queria saber só disso, eu queria saber um pouco mais. Porque ser amado é muito bom e importante, mas ter sentido
na existência, para mim, é muito mais relevante do que ser amado. Porque ser amado e não ter sentido na existência, do que vale o amor? Do que vale o amor? Porque alguém me ama, mas eu não sinto. Não faz sentido. Então, do que vai valer o amor? Agora, quando essa pessoa ou alguém, um ser maior do que eu me ama, e eu sinto, eu tenho o sentimento da importância da minha existência e abraço o amor é importante na minha vida. Porque aí eu sinto que eu sou amado, eu retribuo o amor e me sinto valorizado, respeitado, e isso é muito importante. E Jacó, pai de José, dando a túnica, mas antes, Jacó, ele amava Raquel. E Raquel era mãe de José. José era o filho mais velho de Raquel. Mas só que Jacó tinha outros filhos. Jacó tinha outros filhos. Portanto, ele lançou o seu amor sobre quem? Sobre José. Aí eu volto um pouco na história de Jacó e seu irmão. Quanto o seu pai amava a seu irmão e ele amava a quem? Ao seu irmão. E Jacó era amado por quem? Por sua mãe, Rebeca. Sua mãe, Rebeca. Raquel se foi. Estava lá José, mas tinha um outro, Benjamim. Mas eu não quero a história dele, quero mergulhar no entender do que José sofreu. E por que ele foi tão importante na história da humanidade. Por quê? Rafael, como assim importante? Quantas e quantas pessoas fizeram alguma coisa, mas morreram e não tem um livro escrito sobre ela, sobre a história dela? Quantas e quantas? Ainda mais tem ali no livro de Gênesis, tem uma parte imensa falando da história de José. E por que não está contando a história de Benjamim? Por que não está contando a história do fulano, ciclano, beltrano, mas de José? E aí eu comecei a ler, não só ler por ler, mas tentar entender, sentado, em pé, de joelhos, deitado novamente, e assim indo. José era amado por seu pai, odiado por seus irmãos. Mas por que os irmãos dele o odiavam? Qual era o sentido? Uma certa vez, estava em casa, minha mãe chegou, que ela foi no centro da cidade, fez umas compras e junto com as compras trouxe alguns apetrechos para minha irmã, caçula, e não trouxe nada para mim. Aquilo doeu. Porque ela está recebendo e eu não. E eu lavei a louça e ela não lavou. Eu limpei a casa e ela não limpou. E porque ela está ganhando uma coisa e eu não estou ganhando. Sentimento de desprezo eu senti naquele momento. Uma outra vez aconteceu de forma diferente. Meu pai veio de uma outra cidade para a nossa cidade visitar a família. Estávamos de sair da família para um local de lazer. E meu pai chega com uma sacola cheia de apetrechos. Minha irmã, meus sobrinhos
e até para minha mãe e nada para mim. Novamente aquele sentimento de desprezo. Eu me senti desprezado de novo, mal amado. Aí eu comecei a lembrar do que os irmãos de José estavam sentindo por José. Mas não era culpa de José. A culpa não era dele, do pai dele, ter feito o que fez, de ter depositado o que depositou. Não era culpa. Só que quem recebeu o desprezo dos irmãos foi ele. Eu me lembro que nesses 2 episódios eu fiquei com raiva, não só da figura do meu pai e da minha mãe, mas de todos aqueles que receberam e eu que não recebi. Então eu comecei a entender o porquê dos irmãos de José sentir o que sentiam. Eles não queriam que ele morresse. Não de forma que eles mesmos o matassem. Não era isso. O que eles queriam era que o pai desse atenção também para eles. Mas diante disso eles viam o José como o culpado por receber o que recebia. E eles não. Então José, nesse dia, mandado pelo seu pai para vigiar seus irmãos, como tinha o costume de fazer, e caguetar cada um deles, as adversidades que faziam. E aí, chegando lá, antes ele já tinha falado sobre os sonhos, compartilhado sobre seus sonhos. Claro que os irmãos não queriam receber porque já tinham raiva da situação que estava acontecendo, de o pai amar mais a ele do que os outros. E nesse dia, bem distante, eles avistaram José e ao invés de receber ele com amor, com carinho, companheirismo, eles receberam com ressentimentos. Ressentimentos de uma coisa que ele não fez. O que foi que ele fez por merecer? Ah, mas ele era o mais correto, por isso que ele recebeu mais amor do pai? Ei, pai é pai, tem que amar por igual. Ah, mas como assim amar por igual? Preste atenção no detalhe. Cada um é diferente. O amor tem que ser compartilhado de modo igual. Assim como o sol brilha sobre os justos, ele também brilha sobre os injustos. Todos nós somos criação de Deus, então pegamos o exemplo dele. Assim como a chuva cai sobre os justos, cai também sobre os injustos. Não interessa. O amor, ele tem que ser compartilhado. Não é porque um agrada mais o outro, que esse que agrada mais, ele tem que ser mais privilegiado. Não é isso. Tem que ser compartilhado. Tem que ser depositado para que aquele que se sente a ovelha negra, ele possa começar a apreciar a habilidade de ver a vida como ela é e possa entender que ele não precisa ser mal para chamar a atenção. Ele não precisa fazer a maldade para chamar a atenção. Lembra de Abel e Caim? Deus falava com os dois. Mesmo depois que Caim matou o seu irmão, Deus foi lá e conversou com ele. Perguntou sobre o irmão, mas Deus já sabia o que tinha acontecido, porque ele é onipresente. Então ele estava presente no exato momento que ele matou o próprio irmão. A questão é, quando se trata de amor de pai e mãe, não podemos esquecer que um tem que merecer mais do que o outro. Não. Não é isso. Para que não venha a surgir dentro da pessoa um ressentimento, raiva. Então José recebeu de seus irmãos
aquilo que foi plantado. Mas não foi ele que plantou. Não foi ele que plantou. Não foi ele que plantou. José tratava os seus irmãos com amor e carinho, porque ele recebia amor e carinho. E os seus irmãos recebiam o quê? Os seus irmãos recebiam o quê? Damos aquilo que temos. Se eu tenho raiva, eu vou dar raiva. Se eu tenho ódio, eu vou dar ódio. Mas se eu tenho amor, eu vou dar amor. É por isso que quando Jesus Cristo ele fala sobre o novo nascimento, ele fala da importância de nascermos da água e do Espírito, porque os frutos do Espírito estão aqui. Amor, benignidade, longanimidade, mansidão, paz e tudo o que é benéfico. Flui de quem? Do Espírito. Então José recebeu dos seus irmãos o que eles tinham para oferecer. José foi vendido como escravo. E aí eu comecei a olhar. Peraí. Se eu recebo isso, significa que eu estou agindo errado. Porque José recebia amor, carinho e ainda foi maltratado. Porque ser vendido como escravo já é um ato de crueldade tamanho. Principalmente por seus próprios familiares. Aí eu fui dar uma pesquisada. E nessa pesquisa tem países que pai e mãe pegam seu filho e vende para os mercadores, para que ambos levem para o mercado da prostituição. Ou seja, vendendo como um objeto, utilizando as suas crianças como um mercado. Países tão pobres que eles fazem isso devido à necessidade, e alguns utilizam isso como justificativa, outros não. Mas não é esse ponto que eu quero tratar. Nós estamos aqui falando sobre a questão do sofrimento, a dor, que eu tentei por várias vezes tirar minha própria vida. E tem muitas pessoas que nesse exato momento estão tentando fazer isso porque se consideram indignos. Se consideram pessoas incapazes de ser amados. E estou falando de uma pessoa que era amada. José era um filho amado e foi vendido como escravo. Antes de ser vendido, ele foi lançado dentro de um poço. Já ouviu essa frase? Quando eu cheguei no fundo do poço. No fundo do poço. Ele foi lançado dentro de um poço. Antes de ser vendido como escravo, ele foi lançado dentro do poço. Ou seja, ele chegou no fundo do poço. Mas o que ele fez por merecer tudo isso? Ser amado é digno de se receber o mal? Então José, depois de vendido como escravo, foi para uma outra localidade. Chegando lá, foi comprado por alguém importante naquela época. Foi trabalhar, conseguiu subir, conseguiu ganhar destaque, até chegar o momento que ele foi para dentro da casa de alguém de suma importância. Estava lá trabalhando dentro da casa de uma pessoa de suma importância, Potifar. Ele estava trabalhando na casa de Potifar. Tudo para ele era lícito, menos a esposa de Potifar. José estava na casa de Potifar. Um jovem bonito, um jovem com seus hormônios como normal de um jovem. Estava lá. E a esposa de Potifar o desejava. Ela o queria.
Só que ainda ela não tinha partido para cima. Ela ainda não tinha, se oferecido a ele. Até que chegou o dia no qual ela fez. Quando ela se aproximou, quando ela tentou, nós vemos o caráter de José. Foi lançado dentro de um poço. Foi vendido como escravo. Traído por seus irmãos. As pessoas que eram para cuidar, amar um dos outros, família, estava lá, com a esposa de Potifar, como uma oportunidade de se relacionar com ela. Já está tudo perdido mesmo. Poderia pensar assim, está tudo perdido mesmo, vamos deitar com ela, pronto, acabou. E aí daqui para frente a gente vai continuar se relacionando até que chegar ao ponto de alguma coisa acontecer. De alguma coisa acontecer. De ela me assumir, Potifar morrer, ou sei lá o quê. Alguma coisa acontecer. Mas o compromisso dele não era com ela. O compromisso dele não era com o momento. O compromisso dele sempre foi com uma força maior do que ele. Uma força maior do que ele. Ou seja, Deus Pai, aquele que está lá no céu. Aquele mesmo que disse para Moisés, logo no futuro, eu sou o que sou. José se retirou, não se retirar, a esposa de Potifar não aceitou ser rejeitada por José. Ela gritou, soldados chegaram e José foi acusado de tentativa de abuso sexual de uma das mulheres mais poderosas. Não era a mulher mais poderosa, porque a mulher mais poderosa naquela época era a esposa de quem? Faraó. Mas ela era a esposa de Potifar, um dos caras mais poderosos. Ela poderia não ter a ordenança de Potifar, mas ela era a esposa dele. Então, ou seja, auxiliadora, companheira. Então ela tinha um patamar altíssimo. Potifar, conhecendo o caráter de José, sabia que José não havia cometido aquela tentativa. Mas tem coisas que acontecem nas nossas vidas que não é para simplesmente nos machucar. É para nos dar preciosos ensinamentos na nossa existência. Aí eu me lembrei que quando eu tentei a primeira vez cometer suicídio não deu certo. Eu falei, mas por que não deu certo? Quando eu tentei a segunda não deu certo, tentei a terceira não deu certo, tentei a quarta não deu certo, tentei várias e várias vezes e não deu certo. Por que não deu certo? E um dia eu conversando com um jovem, e esse jovem queria cometer suicídio, e aí eu conversei de igual para igual. Hoje esse jovem está vivendo a sua vida de uma forma melhor, graças às práticas que ele colocou funcionando na vida dele. Ou seja, começou a praticar, começou a funcionar. E aí eu compartilhei da minha história. Quando eu vi a história de Nick, aquele ser humano incrível, que nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas, aos 9 anos de idade, tentou suicídio, contando sobre a história dele, um pouco do resumo da história dele. E aí eu comecei, nossa, e eu pensando que eu sou o único que sofre. Que egoísta eu estava sendo. Não estou falando de você, estou falando de mim. E José ali naquele momento com motivos de sobras, para levantar a mão e sentar-lhe no pé da orelha de Potifar. Porque ele não cometeu nenhum crime, mas estava sendo julgado como um criminoso. Além de ser julgado, foi sentenciado como um criminoso. Foi preso. Agora imagina, chega no fundo do poço, é vendido como escravo, trabalha como escravo, tratado como escravo, vive a vida de um escravo.
Aí eu, puxa, que tristeza. E eu, aqui. E o mais excelente ensinamento que eu aprendi, eu vou falar para você e você vai ver como é importante. Estava lá José dentro do cárcere. Só que uma habilidade de José era que ele não agia como escravo. Ele não ficava lá. Meus irmãos, aqueles infelizes, aqueles miseráveis, aqueles desgraçados, me venderam como escravo, porque eles fizeram isso comigo, Deus não existe, Deus não é isso, Deus não é aquilo, que porcaria de vida. Não. Ele começou a agir de uma forma tão benéfica que ele começou a ser responsável por algumas coisas dentro do cárcere de suma importância. José começou a trabalhar dentro do cárcere como uma pessoa livre, preso. Eu falei, não, como é que pode o cara trabalhar? Como é que o cara pode ter tanta energia para fazer as coisas boas, mesmo sendo maltratado, desrespeitado, tratado de uma forma criminosa, e ser uma pessoa tão maravilhosa? Não tem cabimento isso. Por quê? E por que eu fico agindo dessa forma? Minha mãe me ama. Minha mãe nunca deixou faltar nada para mim. Meu pai me ama. Só por causa de uma ou outra atitude que eu considero errada, significa que eles não me amam? Ela poderia ter me matado quando criança, feito um aborto, e eu nem ia nem saber. Mas não fez. Ela poderia ter me abandonado ou ter me doado para qualquer pessoa, mas não fez. Não fez. Ela poderia ter me abandonado quando a enfermeira aplicou a injeção de forma errada, mas não. Ela me levou para os melhores médicos na época. Ela correu atrás daquilo que ela não tinha para conseguir o que eu precisava. E eu fico dizendo que não me ama, para. E me deparando diante da história de José, eu comecei a perceber a importância de valorizar a vida como ela é. Porque a dor que hoje sinto não é maior do que a paz que eu vou receber. Aí eu fiquei imaginando José ali passando por toda aquela dificuldade. Aí ele vai e aparece ali duas pessoas de suma importância do reino. Está ali um copeiro, né, e o padeiro. Ambos têm um sonho, são perturbados por seus sonhos. Só que enquanto isso, está acontecendo lá na casa de Faraó, ele sendo perturbado por quê? Pelo seu sonho. Um sonho perturbador que tira a sua paz e seu sono. Não incomoda só uma vez, mas várias vezes. E ninguém consegue desvendar o significado daquele sonho. Aonde tem 7 espigas gordas e 7 magras. 7 vacas gordas e 7 magras. Ninguém consegue desvendar. E está ali o copeiro e o padeiro. Recebe os sonhos. Aí o copeiro compartilha com José, mas José primeiramente ele analisa a expressão facial do copeiro triste, perturbado, não só dele como do padeiro. E aí ele pega e sente a confiança em compartilhar com alguém que entende. E compartilha com ele. Que ele teve um sonho. E nesse sonho aconteceu isso e aquilo. Coisas boas. E aí José pega e fala. Que daqui a 3 dias você será restituído a seu cargo. Aí o padeiro, peraí. Meu sonho foi semelhante, só que tinha uns abutres na minha cabeça. José, ele, com respeito, ele tenta não dizer. E mesmo assim, a arrogância do padeiro, pelo ato ali do momento, e se sentindo superior, ele pega e ordena que José fale. José fala que daqui a 3 dias você vai ser morto. Passa-se os 3 dias.
Só que antes José fala ainda para o copeiro: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Muitas das vezes nós falamos para alguém que ajudamos a crescer na vida financeira, falamos assim: lembra-te de mim. De alguma forma nós contribuímos. E aquela pessoa, quando chega lá em cima, a primeira coisa que ela faz, ela sofre uma amnésia. Ela sofre uma amnésia. Ela não lembra. Ela não lembra que você emprestou R$ 50 para ela investir na empresa dela. Quando ninguém fez, nenhum banco aceitou. E hoje ela deposita milhões na conta do banco e não tem coragem de levar uma cesta básica da sua casa. O copeiro foi. Estava lá com seu cargo. E tudo acontecendo. Tudo acontecendo. E nada de lembrar de José. O cara que olhou para ele, que o confortou no momento que ele mais precisou. No momento de angústia, quando todos estavam abandonados, estava José conversando com ele, como um terapeuta, como um profissional. Mas não é porque ele estudou na faculdade e aprendeu terapias. Ele estudou na escola da vida. As dores que ele sentiu, sofrimentos. Então ele sabia aquela expressão facial. E um belo dia, aconteceu no sonho das espigas, depois de um tempo, quando eu disse naquela hora, era só para você elevar o teu pensamento e tentar... Não, mas peraí, mas só que é tempos depois que acontece essa questão dos sonhos. Exatamente, é tempos depois. É só para ver se você estava prestando atenção. Tempos depois acontece. Depois que está lá o copeiro, está lá o faraó, com seu sono perturbador, e José administrando o cárcere, a cadeia, o presídio daquela época. Os magos são trazidos à presença do faraó, ele compartilha os sonhos e tal, e ninguém consegue desvendar, fazem lá todos os seus trabalhos e tal. Eu não vou discriminar nenhuma profissão, tem os ricos, tem isso, tem aquilo outro, não. Eu só estou dizendo que eles não conseguiram e pronto, acabou. Com respeito a qualquer denominação religiosa. E aí, num certo momento, aí o copeiro lembra de José. Depois de um tempo, depois que ninguém consegue desvendar o mistério, o copeiro lembra de José. Poderia ter sido ousado e ter lembrado dele no primeiro instante, mas não. Deixou o faraó gastar todas as suas opções daquela época, para depois lembrar de José. Então ele relatou sobre José. Estava José lá no seu cárcere, aprisionado fisicamente. Presta atenção, fisicamente estava preso. O faraó manda chamar José. Levam José para o palácio. Colocam José para tomar um banho. Vestem José. Lembre-se. Presta atenção. Os irmãos de José, quando receberam sujando José. Preste atenção. Sujando José. Mentalmente e fisicamente. Mentalmente, lá vem o sonhador. Ar de arrogância. Crítica destrutiva. Fisicamente, lançaram dentro de uma cisterna. Logicamente que ele sujou suas vestes. E o pior de tudo, pegaram a túnica e sujaram com sangue e levaram ao seu pai. Mentira e manipulação. Ou manipulação e mentira. Viveram anos, uma mentira. Jacó entrou em depressão. Mas por que ele entrou em depressão? Porque ele se isolou.
E nós vamos ver isso nos momentos depois, porque a história vai voltar a Jacó quando começa a vir o tempo de fome. Mas não é essa parte que eu quero falar para você, não quero falar sobre Jacó, estou falando de alguém que nunca fez mal a ninguém. Não que a Bíblia conte. Se ele fez, não colocaram na Bíblia. Então, quando ele é recebido por um desconhecido, ele é recebido por um desconhecido. Primeira coisa que fazem, proporciona um banho a ele. Ou seja, tira esse ar de sujeira física. Venha. Depois coloca uma roupa ótima nele. Quando Jacó deu uma túnica a José, os seus irmãos ficaram com o quê? Com inveja. E um desconhecido deu o melhor a ele. Quando ele tomou o banho, se vestiu, ele foi à presença de Faraó. Todos, por lei, tinham que se curvar perante o posto exercido por Faraó, o rei daquela época, daquela localidade. Alguém acima dele não existia no pensamento de muitas pessoas, mas para José sempre existiu uma força maior. Então José fez o quê? Ele não se curvou. Por quê? Porque ele sabe que acima de Faraó existe um Deus. E fiquei, nossa, Senhor, como eu sou ingrato. Como eu sou ingrato. O cara nunca fez mal a ninguém. Nunca xingou. E eu, várias e várias vezes, xinguei até Deus. Até Deus eu xinguei por várias vezes. Várias e várias vezes. E José nada disso fez. E mesmo assim não se curvou perante o rei. Então ele vai e compartilha um sonho. E José pergunta, tem outro sonho? Mas antes disso, o rei fala, fiquei sabendo que você tem um dom de revelar sonhos. Ele falou, eu não. Ele já não tinha se curvado. Qualquer uma outra pessoa iria dizer, não, eu consigo. Consigo sem revelar os sonhos. Eu consigo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Veja os profetas da atualidade, alguns, não todos, mas alguns profetas da atualidade, os milagreiros. Eu vou te curar, vou curar a tua vida. Eu quem? Para. Até Jesus Cristo disse para a mulher que estava sofrendo há mais de 12 anos, a tua fé te curou. Ei, a tua fé te curou. Mas vamos voltar a José. José não se curvou. Primeiro ponto positivo, de que ele andava compactuado com uma força maior do que ele. O Faraó não era maior do que ele. Não. Nunca foi e nunca será. Então, estava lá ele. A sua força maior sempre foi Deus. Seus irmãos o abandonaram. Seus irmãos o trataram mal. Potifar, mesma coisa. Mesma coisa. A esposa de Potifar, também. Mas Deus estava com ele em todo o tempo. Ótimo. Aí eu me lembrei que no dia que eu coloquei a faca aqui assim, para furar, a faca estava afiada. Para furar, e até empurrei um pouco. Quando eu empurrei um pouco, eu ouvi uma voz aqui, dizendo, eu te amo. Por isso que eu não tive forças para continuar. Por isso que eu não tive forças para continuar. Aí eu imagino que José lá dentro do presídio, tratado como um injusto, como um criminoso, aquela mesma voz que disse para mim, eu te amo, talvez disse a mesma coisa para ele. Eu não posso afirmar porque não está escrito.
Mas eu posso dizer que penso isso por causa de tudo que proporcionou na vida de José. E Deus estando com ele. Então, eu acredito. Aí José pega e diz: eu não, mas o Deus que eu acredito sim. Se ele quiser revelar, ele vai revelar. Se ele não quiser, ele não vai revelar e pronto, acabou. Então o rei conta, o faraó conta o sonho. José pergunta: e o outro sonho? Ou tem outro sonho? E ele pergunta: Potifar, tu falaste do outro sonho? Não. Alguém falou? Não, ninguém falou. E ele pega e compartilha. Aí ele pega e diz: Senhor, não são 2 sonhos, e sim um sonho. É porque vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Agora o senhor, olha só, presta atenção na humildade de um ser humano, é incrível. O cara sofreu tudo, ele poderia pegar aquela oportunidade de dizer, continuar querendo sair daquela fase ruim. Ó, aí o senhor me escolhe como administrador e aí eu vou armazenar e tal, e fazer isso, aquilo, outro. E aí 7 anos vai ser de fartura, eu vou te ajudar e tal. Não. Escolhe alguém de sua confiança, e dê a ele para administrar, criando armazéns e pegando uma porcentagem e armazenando. Nos 7 anos de fartura, quando vier a escassez, vocês vão estar preparados. A humildade, a simplicidade de alguém que está com uma força maior. E aí, hoje eu entendo o porquê de eu não ter cometido o suicídio. Tentei, mas não consegui. Por várias e várias vezes. Alguns vídeos para trás vocês vão ver eu falando de uma outra vez que eu tentei me lançar em frente a um caminhão. E novamente Deus estava comigo. Não fisicamente como o ser que Ele é, mas através das pessoas que nós somos morada de Deus. Eu não sei o que se passa na sua vida, não estou dizendo que funcionou para mim, vai funcionar para você, não é isso. Mas você precisa dar uma pausa e se perguntar, primeiramente, por que você existe? E por que antes de você existir, você teve que lutar com milhões e você chegou a viver? E isso você não tinha um cérebro para pensar, você não tinha olhos para enxergar, você não tinha pernas para caminhar, nem para correr, nem braços para pegar, você não tinha nada, era simplesmente uma bolinha entre milhões e você venceu. E agora você quer se destruir? Se pergunte. Dá uma pausa, respire fundo e se pergunte. E José, ele foi exaltado. Mas o mais importante que eu aprendi com José foi na hora que ele tratou os seus irmãos. Ele fez um teste com seus irmãos para ver se eles tinham se arrependido quando eles foram no tempo de escassez. Ele poderia, no primeiro momento que ele recebeu todo o poder abaixo do rei, naquela época, ele poderia ter mandado os soldados ir até a casa do seu pai e pegar os seus irmãos e fazer a vingança, mas não fez. Ele esperou os 7 anos passarem e quando os seus irmãos vieram até a sua presença, ele fez um teste para ver se eles tinham se arrependido, porque ele não estava ressentido e nem queria vingança. Sabe por quê? Porque ele nunca foi prisioneiro nem escravo. Você não entendeu? Eu vou te dizer de novo. Ele nunca foi prisioneiro nem escravo. Então não seja escravo da sua dor. Não seja prisioneiro da sua pena. Não seja prisioneiro dentro da sua mente. Seja livre. Vou recomendar um livro ótimo para você ler. Gestão da Emoção, doutor e psiquiatra Augusto Cury. Prisioneiros da Mente, doutor e psiquiatra Augusto Cury. O Homem Mais Inteligente, doutor e psiquiatra Augusto Cury. Só Augusto Cury. Eu estou falando de uma parte que é importante. Gestão da Emoção, doutor e psiquiatra Augusto Cury.
livros que eu comecei a ler e comecei a entender quanto eu era prisioneiro dentro dos cárceres, dentro da minha própria mente, no lugar de tão excelência que é para me ser livre. Aí você vai lá no Novo Testamento, você vai ver que Jesus fala uma coisa interessante, muito importante. Qualquer que desejar a mulher do próximo. Desejo está aqui, ó. Não está fora, está aqui dentro. Então, se eu desejo, significa que eu tenho a habilidade de controlar, ou pelo menos eu tenho a oportunidade de controlar aquilo que pode me controlar e fazer com que eu me torne compulsivo fisicamente em atitudes. Foi a mesma coisa que Deus falou para Caim antes de matar o próprio irmão. Teu desejo está contra você. Cabe a você dominá-lo. Dominá-lo. Ou seja, coloca o seu eu para dirigir o script da sua vida e não seja prisioneiro. Então, quando eu pensei em tudo isso, eu comecei a colocar em prática devagarzinho. É dolorido, o processo é lento e ainda hoje eu efetuo isso. Porque eu preciso ter um amor inteligente para alcançar a paz, tendo fé, praticando naquilo que acredito e a importância de enxergar a minha família como membros de uma sociedade importante na minha existência e não como inimigos. Porque nem todos fazem o que fazem porque querem o meu mal. Muitas das vezes são apenas instrumentos para que eu possa alcançar algo na minha vida. E aprendendo com José a não ser prisioneiro, porque ele tinha todos os motivos. Ele poderia ter cometido até um suicídio lá dentro do presídio. Ele poderia utilizar como justificativa tudo o que aconteceu na vida dele, mas não. E quando foi levado perante o rei, ele poderia ter se curvado, mas não fez. Ele poderia, quando foi questionado pelo rei, dizendo, você tem o dom de revelações, ele poderia ter pegado o crédito para ele. Olha, eu fiz isso com o copeiro, com coisa e tal, eu fiz isso já no passado, deu certo. Mas não. Ele continuou honrando aquele que nunca o abandonou. Então, o que você está passando hoje pode ser grandes aprendizados para a sua vida, porque tem pessoas que possam olhar a tua história, ver a tua queda dentro do poço e quando verem você subindo, isso quando você tentar subir, e você vai conseguir se você tentar. Mas eu falhei, não importa, tenta de novo. E quando você subir, quando elas estiverem fora do poço, elas vão lembrar que você não é prisioneiro. Você é uma pessoa livre. Você é uma pessoa livre. Então aqui eu finalizo a palestra de hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua história, a sua dignidade, seu respeito, seu caráter. Espero que tenha contribuído para o fortalecimento da tua existência e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E lembre-se, não é uma questão de religião, é uma questão de você se apegar a uma força maior do que você e você ter um amor inteligente, correr em busca da paz, mas ter fé, não só em palavras, mas em atitudes, porque a fé você precisa praticar. Você precisa. E lembre-se, família é de suma importância. Não importa se existe um feio, um mau caráter, um mentiroso, não importa. É família. Família é família. Se ele é o que é, seja o que você é. E quando essa pessoa começar a enxergar que mesmo diante de todas as dificuldades que você passa, que você tem, você continua sendo você, essa pessoa vai ter você como espelho. Olha o que aconteceu com José. Os seus irmãos se arrependeram. Os seus irmãos protegeram Benjamim. Vai lá no Antigo Testamento, lê a história. E veja se José não tinha motivos para poder dar uns cascudos nos irmãos. Mas não fez. Sabe por quê?
Porque o mais importante não é o que eles fazem com você, e sim o que você faz com você mesmo. Isso é importante. O que fizeram comigo, machucaram, doeu, mas o que eu estava fazendo comigo estava me destruindo, estava acabando comigo. Então, o mais importante, siga a tua vida. E lembre-se, você é uma pessoa livre. Obrigado por existir. Tchau, tchau.